Queridos, bom dia de novo. Tá ótimo, querido. Vou tentar aproveitar o máximo esse tempo nosso aqui para a gente conversar. Todos vocês já receberam uma pequena apostila aí? Caso não, levante uma de suas mãos, quem não recebeu, que vai chegar até vocês. Eu vou colocar aqui para vocês, na verdade estava exposto, mas foi necessário usar a mesa para outra coisa. Obrigado, querido. Vários livros sobre o tema, tá bom? Então são muitos livros, são livros disponíveis inclusive para vocês pegarem emprestados e também para pegarem como referência para lerem depois se vocês quiserem. Vou pedir para o pessoal lá no fundo, por favor, querido, para a gente fechar a porta, para a gente poder começar a aula aqui. Vamos orar? Senhor, obrigado mais uma vez. Acabamos de ouvir a Tua palavra pregada e agora vamos estudar a Tua palavra e desejamos muito que o Teu Santo Espírito abra as nossas mentes, nossos corações e que tenhamos a capacidade intelectual para entendermos, mas também a ação do Teu Santo Espírito para convencer os nossos corações a tantas verdades curativas que a Tua palavra nos traz. Abençoa-nos enquanto estudamos, cura-nos enquanto estudamos, liberta-nos, salva-nos enquanto estudamos a Tua palavra. Tenha liberdade no nosso meio, Senhor, e permita que tenhamos o Teu auxílio para compreendermos e aplicarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu pedi para sair um pouquinho do assunto, do tema, está quase acabando uma série de 2 livros que vocês estão estudando aqui nessa sala, mas eu pedi autorização para sair, então na próxima semana encerra aquele livro e depois no ano que vem será uma nova temática. Eu trouxe aqui alguns livros e quero apresentar para vocês de forma bem resumida, bem sucinta, um assunto que talvez alguns já estudaram um pouco, talvez outros menos. Essa apostila, pequena apostila que eu deixei para vocês é só um resumo do conteúdo, tá bom? E a aula é mais resumida do que este conteúdo ainda. Mas a ideia aqui é levantar e dar o mínimo que vocês precisam para começar a estudar sobre o assunto que nós vamos conversar aqui. Eu acredito que todos nós conhecemos alguém que tem algum problema emocional. Quando eu digo problema emocional, não são aqueles cotidianos que todos nós enfrentamos, né? É dividido aí as categorias de neuroses, psicoses. As neuroses todos nós lutamos, faz parte do nosso dia a dia, né? Uma ansiedade, um estresse excessivo, uma tristeza, etc. Agora existem essas outras categorias que já se tornam um pouco mais complexas e difíceis de serem tratadas. Será que a Bíblia, a palavra de Deus, tem algum recurso para nos ajudar com esse tipo de questão? O que a Bíblia poderia... Isso, querido, fique à vontade. Se quiser até levar as demais, pode levar. Só preciso de uma só aqui. Caso chegue mais alguém, fique à vontade. Posso deixar contigo. Será que a Bíblia ela tem essa resposta para nós? Será que a Bíblia teria alguma direção para curarmos as nossas emoções? Para levarmos essa cura para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos irmãos uns aos outros? Então é esse assunto que nós queremos conversar, sobre o quanto a palavra de Deus, ela tem esse recurso, e o quanto ela é a base para este recurso ou não. Aqui é a ciência que é a base, aqui é a Bíblia que é a base ou não. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas questões. Eu trouxe aqui uma parte da biblioteca de aconselhamento bíblico, para vocês darem uma olhada no final. Então quando terminar, fiquem à vontade em passar, folhear. Nós temos vários livros mais na parte técnica, mais na parte prática também, com os assuntos aqui. E eu quero apresentar, além dessa apostila, pequena apostila que eu dei para vocês aqui, eu escrevi um pequeno e-book, que chama Desvendando os Mistérios da Mente. Então, saúde mental, transtornos emocionais à luz da Bíblia e da ciência.
Então, se vocês quiserem, eu acho que eu tenho 2 ou 3 impressos só aqui, porque a secretaria não conseguiu. Mas você pode acessar a secretaria da igreja, tá bom? E solicitar esse conteúdo impresso gratuitamente ou o PDF para vocês. Juntamente com esse, é muito necessário também entender um pouquinho que o cristão precisa jejuar ou não. O que é o jejum? Estritamente bíblico, né? Não o jejum que está todo mundo falando, místico, ou para perder peso, ou para saúde física apenas. Também é um passeio pelas escrituras de Gênesis e Apocalipse, só sobre esse tema, e um tema completa o outro, porque quando a gente trata questões de doenças emocionais, ou saúde mental, ou esse assunto como um todo, as batalhas espirituais são gigantes, e orar, e depender de Deus, e saber usar esses recursos, são muito importantes também, tá bom? Então, 3 materiais para vocês começarem a entrar neste universo, deste assunto. Quem aqui já estudou, só para eu ter uma ideia, já estudou alguma coisa sobre o tema aconselhamento bíblico? Levanta a mão. Levanta bem alto para eu saber quem são aí. Poucos, ótimo. Então, perfeito. Já tem a resposta que eu preciso para a gente conversar um pouco. Gente, eu não vou andar segundo a apostila aí. O tempo é muito curto, então eu vou correr, tá bom? Isso daí é só para você levar para casa. Se eu me comuniquei mal, eu espero que você, quando chegar em casa, leia aí e tenha pelo menos o conteúdo que eu pretendo passar para vocês aqui. Eu tenho uma pergunta para você, então, dentro dessa temática. Você sabia que o aconselhamento bíblico ele se distingue em várias facetas, várias teorias do aconselhamento bíblico? Assim como dentro da ciência, dentro da psicologia, ou mesmo da fisioterapia, por exemplo, tem algumas áreas distintas, todas as áreas, acho, né? O aconselhamento também. Então, ele é dividido em aconselhamento bíblico, aconselhamento que é entendido como aconselhamento liberal, aconselhamento cristão, aconselhamento pastoral e aconselhamento redentivo. Então, nós temos esse monte de facetas aqui. Qual que é a diferença, a grande diferença entre eles? Tirando o aconselhamento bíblico e redentivo, todos os outros não têm a Bíblia como autoridade, tá? Então, somente o aconselhamento bíblico e o aconselhamento redentivo têm a Bíblia como autoridade. Então, toda ciência precisa ser redimida pelas Escrituras. Toda reflexão precisa ser redimida pelas Escrituras, quando é o aconselhamento bíblico. Tá claro? Sim? Então, quais são, dentro das abordagens aí, as 2 abordagens que têm a Bíblia como base? Aconselhamento bíblico e aconselhamento redentivo. Ótimo. Ficaram com essa resposta, já fico bem feliz. Uma outra coisa importante que a gente precisa entender, aconselhamento bíblico, que é o que eu creio ser o mais adequado, bíblico, redentivo, eles se encaixam, tem uma coisinha ou outra ali diferente, depois mais no final, se der tempo eu explico. Mas o que eu quero perguntar para vocês, o que eu quero saber é, aconselhamento bíblico é uma coisa de pastor ou é uma coisa de todo crente? Quem acha que é algo mais de pastor ou de alguém que tem o dom de aconselhamento, levanta a mão. Glória a Deus. Então, é para todo crente, certo? Para todo salvo em Cristo Jesus. Amém. Não levante a mão nessa próxima pergunta agora. Quantas vezes quando você passa por dificuldade, quantas vezes quando você está lutando com uma luta emocional maior, com uma crise, com um transtorno, e eu não estou falando dos diagnósticos agora, tá bom? Eu estou dizendo transtornos gerais, não estou querendo descrever transtorno isso, transtorno aquilo, diagnóstico esse, aquele. A gente vai chegar nesse assunto ainda. Mas quando você luta com as suas dificuldades, quantos de nós temos recebido dentro da igreja de Jesus Cristo pessoas a quem eu posso confiar, que eu posso abrir o meu coração e vão poder orar comigo, vão poder abrir as escrituras para mim e vão poder ministrar um conselho bíblico para mim a respeito daquela dor, daquela angústia, daquela fraqueza, daquela queda, daquela impossibilidade. E aí? A verdade que eu pedi para que não levantasse as mãos, porque eu não quero constrangê-los, a começar de mim. Porque nós falhamos em aconselhar uns aos outros. Se você olhar de Gênesis e Apocalipse, nós vemos a Bíblia dizendo, aconselhe-se uns aos outros, orem uns pelos outros, suportem uns aos outros, auxiliem uns aos outros, fortaleça os fracos, exorte os preguiçosos, anime os desencorajados. E aí eu poderia continuar repetindo textos aqui pela manhã inteira.
mas não posso, não tenho tempo para isso. Então, a aula bíblica de hoje, o estudo bíblico de hoje é sobre isso. Sobre o quanto nós sabemos que a Bíblia tem recursos para tratar as questões da nossa alma, tratar as questões das nossas emoções. Uma pergunta de novo para vocês. Quem criou a emoção? Quem criou as nossas emoções? Quem? Deus? É Ele mesmo? Ou será que as emoções são só fruto das nossas experiências? Deus criou as nossas emoções, claramente. Emoções é um negócio bom ou ruim? Os dois, é bom, é ruim? Vocês estão dizendo. Como tudo na vida do ser humano, foi criado de forma perfeita por um Deus perfeito. Mas a queda vem distorcendo. É possível ter uma relação com Deus, como batistas que somos, e os presbiterianos um pouquinho melhor que a gente ainda em relação a estudos, mas vamos pensar em nós que estamos entre os que estudam um pouco mais. Mas pensando dentro disso, desses que se dedicam ao estudo, destes que não abrem mão do estudo, que é tão importante, dei um elogio para poder fazer uma chamada de atenção, né? Então primeiro a gente elogia, depois dá um tapinho com luva de pelica, nos presbiterianos e nós batistas também. A emoção é importante na vida espiritual? Sim ou não? Ela é menos ou mais importante do que a intelectualidade? Não existe essa resposta. Qual asa é mais importante do passarinho, da direita ou da esquerda? Não tem essa resposta. Uma base bíblica sólida me dá segurança sólida para administrar as minhas emoções, que ora estão não redimidas e ora podem estar redimidas, restauradas pela palavra de Deus. Bom, andamos um pouquinho aí, agora eu quero convidar você a fazer uma reflexão. Temos aqui, estou vendo, uma médica, alguns enfermeiros, deixa eu ver mais quem, pelo menos dos que eu conheço que estão aqui no auditório. Que eu saiba, alguns profissionais da saúde e uma médica. Nós temos aqui na igreja alguns médicos, graças a Deus, presentes de Deus para nós. E nós temos no Ministério de Aconselhamento Bíblico e também na Fundação, que nós temos o privilégio de coordenar de aconselhamento bíblico, profissionais da saúde. Então, neurologistas, psiquiatras, temos outros profissionais da saúde como psicólogos, todos redimidos pelas Escrituras. Mas antes de falar um pouquinho sobre eles, eu quero fazer uma propaganda, lembrando que eu estou dando de presente, né? Quando é fora, eu peço uma oferta, mas quando é na igreja, eu não estou cobrando, obviamente, nada. Então, é uma propaganda para que vocês leiam, é para instigar vocês, né? O que esse livro, peguei o errado aqui, o que o livro que está falando sobre desvendando os mistérios da mente vai tratar? E por que é legal estudar um pouquinho sobre isso? Eu já vou voltar aqui na pergunta, tá bom, gente? Como cristãos, qual é o recurso que devemos buscar diante de dores, crises, lutas emocionais, paralisações que se tornam físicas, estados de catatonismo, estados de euforia descontrolada, estados de tristezas paralisantes? Qual é o recurso que nós devemos buscar? Seria a psicologia? Seria a psiquiatria? A neurologia? O aconselhamento bíblico? Todos eles, se sim, como? E aí então o convite, mergulhe na compreensão da mente e das emoções, abordando doenças e distúrbios com uma reflexão da ciência à luz das Escrituras e descubra o melhor caminho para a cura e para a plenitude em Cristo. Então a ideia desse livreto é responder essas perguntas para vocês e dar para vocês o caminho de como um crente, como um cristão pode andar nisso daí. Lembrando de novo que o livreto é gratuito para vocês, tá bom? Qual que é o papel da neurologia dentro de tudo isso? A gente vai estudar a Bíblia, a gente vai entrar em alguns versículos daqui a pouco, mas eu preciso dar essa resposta para vocês. A neurologia, ela tem como base para nós algo muito importante, porque a neurologia, os parâmetros dos exames neurológicos, eles são muito marcantes, eles são, dentro da ciência como um todo, mais fácil de entender. Então vai lá, faz um exame físico, faz um exame de imagem e consegue verificar. Então a neurologia, ela consegue ver, a pessoa está com um problema, o cérebro está diminuindo, então é tal diagnóstico. Aqui tem um tumor, maligno ou benigno, tá? É um diagnóstico. A pessoa está com uma parte do cérebro aqui
que está atrofiando, então é um determinado diagnóstico. Não é na parte central do cérebro, mas é na parte do sistema periférico do cérebro, a mesma coisa. É uma das áreas que eu estudei um pouquinho de especialização, é a neurociência. Então, tanto a neurologia quanto a neurociência, ela vai lidar um pouco mais com os dados mesmo, né? Então, essa é uma questão legal, porque se você está com alguma disfunção e você passa por um neurologista, ele vai te dar exames físicos ou de imagem que te permite ver, está ok ou não está ok. E qualquer diagnóstico passa por essa parte. Eu não tenho tempo para me aprofundar nisso, tá bom, gente? Então, eu estou jogando informações aqui para vocês, para gerar, espero, que interesse em ler e estudar um pouquinho mais sobre o assunto. A psiquiatria e a psicologia, vou colocá-las no mesmo pacote, porque a forma do diagnóstico da neurologia eu já expliquei para vocês. Mas a parte da psicologia, a parte da psiquiatria, ela vai usar a partir dos sintomas. Então, com base nos sintomas que o paciente relata naquele momento, então esses sintomas, essa conversa, essa observação, essa expertise do profissional, ele vai então trabalhar a partir de todos esses sintomas, das bases do DSM, que é um livro feito por profissionais, não necessariamente só da saúde, mas profissionais que desenvolvem, então, então você tem isso, você está relatando isso. Então, possivelmente, seu diagnóstico é esse. Então, em uma observação e um diálogo, são formados aí os diagnósticos, são determinados os diagnósticos, tanto na psiquiatria quanto na psicologia. E aí isso é muito bom, porque as pessoas sofrem, as pessoas têm dores, e tratar e avaliar os sintomas e fazer uma caminhada é interessante. Qual é o perigo disso, diferente da neurologia? O grande perigo disso, quando nós vamos pensar em relação às escrituras, quando a neurologia ela fala de um exame físico e de um exame de imagem, indiscutível. A Bíblia tem alguma coisa contra isso? Não, obviamente que não. Agora, quando você vai tratar diagnósticos a partir de sintomas e de categorizações feitas por seres humanos, aí existem alguns possíveis perigos e problemas. Alguns deles, por exemplo, o DSM, nós estamos no DSM-5, que é o livro que os psiquiatras e os psicólogos, de modo geral, usam como base para descrever os diagnósticos. Se você pegar o DSM-5, que é um anterior, né, 2 anteriores ao atual, ele diz coisas contrárias ao que o 5 diz, e o 5 diz coisas contrárias, do 4, do 3, do 1. Então, eles já disseram algo em um, que disse no outro, que depois diz no outro novamente. Não é uma coisa muito segura, muito certa. Os profissionais estão ali estudando, trabalhando, tentando ajustar algo. Mas depende muito da equipe que faz a atualização também. Então, por exemplo, no DSM-3, se eu não me engano, a homossexualidade era tratada como uma doença. Aí depois, no DSM-5, entraram outros profissionais, inclusive que são da vertente sexualizada distinta, e aí eles mudaram essa categorização, por uma perspectiva deles, por uma cosmovisão deles, por um preconceito que eles têm. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero dizer para vocês claramente, eu vou sair desse assunto para entrar um pouquinho mais na Bíblia agora, mas eu encerro essa parte dizendo o seguinte: toda a nossa reflexão, ela tem cosmovisão. Toda a nossa reflexão, ela já tem alguma perspectiva das nossas experiências, das nossas vivências, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, eu vou procurar o Bruno, e eu falo para o Bruno: Bruno, é real esse conselho, tá bom? Bruno, olha, eu comprei um apartamento na cidade, estou pagando há 4 anos, e nós estamos felizes. Dizem que entrega a chave para a gente nesse mês, né? Está igual o céu, eu sei que eu vou morar lá um dia. Se vai ser amanhã ou depois, não sei. Mas agora eu não sei, teve uma valorização legal lá, e eu não sei se eu vendo, compro um outro mais barato e fica mais sossegado. E eu queria um conselho. E aí, que conselho o Bruno vai dar para mim? Eu acho que... Aí a Bárbara, ela ouviu que eu perguntei para o Bruno, eu também acho que, né? Afinal de contas, né, o prédio, é perto da avenida, muito movimento. Aí o Bruno, não, mas é muito perto da igreja, dá para pastorear a pé. Uau, olha que legal, fácil demais. Não é esse tipo de conselho que nós precisamos, queridos. São conselhos bíblicos, com princípios bíblicos. Olha, pastor Walter, o que você está pesando aqui? O que Deus espera de vocês? De repente, na conclusão, ambos podem ser. E aí sim, a gente vai entrar ali naquilo que seria melhor para a família, melhor para o reino de Deus e tudo mais. Agora imagina pegar essa mesma coisa e pegar alguém que está sofrendo com uma tristeza marcante. Chamaríamos talvez de uma depressão leve, moderada, grave, independe, né?
E essa pessoa está com uma tristeza profunda, e você vai perguntar para a pessoa o motivo da tristeza, e ela fala, olha, eu não sei, minha vida está tudo bem, as coisas estão caminhando relativamente bem, não tenho algo assim que eu consiga dizer para você. Gente, quando você começa o diálogo com essa pessoa, quando você começa a perguntar de coisas simples da vida, como está a sua devocional, seu tempo a sós com Deus, como está a sua relação do ser igreja com o povo de Deus, como está a sua identidade, como você se vê diante de Deus, como você vê Deus, e você começa a conversar coisas básicas, e perceba que as 3 coisas que eu perguntei agora, são princípios bíblicos, ou não? Sim ou não, gente? Sim, base. Perceba a diferença de um conselho popular para um conselho bíblico. E o conselheiro bíblico, ele não vai trazer para o aconselhado, você está errado, você está pecando, é isso, é aquilo, não. Ele faz perguntas à luz de princípios bíblicos, que vai ajudando o aconselhado a perceber coisas que podem estar prejudicando. Existem diagnósticos? Claro que existem. Eu tinha organizado a mesa aqui, mas foi necessário eles usarem. Eu quero muito pegar um que está em alta, né? As verdades sobre o TDAH, né? TDAH. Gente, é um assunto que hoje em dia está terrível, né? É um assunto que está todo mundo achando que este é um problema, está todo mundo tendo uma dificuldade gigantesca e achando que a solução vai vir de forma mágica. Estou tentando achar um outro aqui. Dessa forma. E aí a gente precisa se perguntar, será que os conselhos que eu estou dando, será que os conselhos que eu estou recebendo para o meu cônjuge, para o meu filho, para os meus amigos, para os meus irmãos, eles estão a partir das escrituras ou ele está vindo a partir de cosmovisões? Por exemplo, que cor é essa parede aqui do fundo? Que cor é, Leandro, essa parede aqui do fundo? Cinza? Que cor é essa parede, Rodrigo? Preta. Que cor é essa parede, minha irmã? Um azul meio apagado, preto, cinza. Que cor, minha irmã? Cinza. Chumbo. Que cor, minha irmã? Marrom. Você acertou. A categoria da empresa que vendeu essa tinta diz que essa tinta é marrom. Que cor nós deveríamos pintar a igreja? E aí a gente vai entrar numa discussão infinda. Se você perguntar algumas coisas que eu prefiro e eu não prefiro, talvez, né, a gente possa entrar numa discordância ou numa discordância. Mas não é isso que nós estamos falando, queridos. Quando a Bíblia nos chama ao cuidado emocional, ao cuidado da nossa alma, ao cuidado das nossas emoções e sentimentos, é algo muito mais profundo. Eu te incentivo, se você recebeu qualquer tipo de diagnóstico, ou se você, eu já nem sei onde eu coloquei do TDAH. Se você recebeu algum diagnóstico como esse, ou conhece alguém muito perto que recebeu, leia livros como estes. Livros que estudam a perspectiva a partir das escrituras sobre isso. Todos os livros que tem aqui são bons? Não. Inclusive esse e-book que eu escrevi, esse livreto que eu escrevi, eu tentei resumir 20 desses livros na área do aconselhamento bíblico ali, de uma forma mais palatável, de uma linguagem mais clara, porque como eu estudo isso, é óbvio que existem linguagens próprias disso, mas não é todo mundo que usa essas mesmas linguagens, né? Mas eu te instigo. Se você já recebeu algum diagnóstico, qualquer que seja da psicologia ou da psiquiatria, eu te desafio a ler esse livro, Descrições e Prescrições. Ele vai tratar como são feitas as descrições e prescrições médicas, psicológicas e psiquiátricas. Se você é alguém que já tomou remédios da farmacologia psiquiatra, né, os psicotrópicos, que são divididos em 4 áreas, que na verdade 2 de um lado, 2 do outro, eu também te desafio a ler aquele livro e ler também o Delírio do Desequilíbrio Químico. São livros que a partir das escrituras tratam verdades científicas. Espera aí, como estão sendo feitas as prescrições? Como estão sendo feitos os diagnósticos e etc. Por quê? Porque a medicina é ruim? Não, porque a medicina é imperfeita. Como você, como eu. Todas as coisas para o cristão precisam ser redimidas à luz das escrituras. Todas as coisas. Tudo, a base, é a Bíblia. Eu costumo dizer, e até coloco nesse livreto uma frase, de que a medicina é uma dádiva de Deus. A medicina e também as áreas da saúde, a psiquiatria, a psicologia, desde que redimidas as escrituras.
desde que a gente tenha essa base como ponto. Então, enfim, o que eu gostaria de trazer para vocês agora, no pouco tempo que me resta, depois de ter levantado um monte de dúvida e não ter dado resposta nenhuma para vocês. Primeiro eu quero causar dúvida mesmo, e quero causar para vocês a necessidade de estudarem mais sobre isso. Mas eu quero tentar responder algumas coisas para vocês, o que o aconselhamento bíblico pode dar. Como que você pode caminhar, então, dentro dos diagnósticos e tudo. E para isso, eu preciso te dizer que no mundo da ciência existe uma briga gigantesca entre os próprios profissionais da saúde, do quanto, hoje, os medicamentos psicotrópicos, eles são confiáveis ou não, alguns, dependendo do que é tratado e etc. E, principalmente, a ideia desse delírio, né, do desequilíbrio químico, que precisa ser estudado, se isso é real, se isso é verdade, se existem comprovações científicas seguras a respeito disso ou não. Pastor, mas o que é o desequilíbrio químico? É essa explicação de que, na verdade, a depressão é porque tem um descontrole de substâncias cerebrais. Essa questão aqui emocional é um outro desequilíbrio. Então, se você tomar o medicamento psicotrópico A, você controla. Se for o B, você controla. Aí a pessoa vai, toma, dá uma melhorada aqui e ali, quando é melhorado, mas depois o efeito perde, aí ela muda de dose, etc, etc. E aí, como então responder isso? A questão grande aqui que fica a pergunta, eu não vou dar a resposta, o tempo não me permite, é: esses medicamentos psicotrópicos, eles tratam o problema da saúde mental ou eles tratam os sintomas? Então fica a pergunta para você estudar um pouquinho mais, né? E eu não estou dizendo aqui em relação às escrituras, em relação ao mundo corporativo aí, verifique com os médicos, peça base para isso. E eu disse que era por último, mas lembrei de uma coisa que é importante ainda. Você sabe como que os medicamentos psicotrópicos, os medicamentos psiquiátricos entram no mercado? Que tipo de testes eles passam para entrar? Verifica se ele passa o mesmo teste dos outros tipos de medicamentos, todos os outros. Como um entra no mercado e como o outro entra no mercado. Como um é testado e como o outro é testado. E você vai ver que é de uma forma extremamente diferente. Muito conteúdo, né, gente? Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Você vai fazer, vou repetir no microfone, porque nós estamos, creio eu, gravando, e aí depois fica mais fácil para o pessoal. Até aqui alguma pergunta? Não? Quem tiver dúvida da cor é verdade, porque aí a lateral responde, tem o reflexo da luz, né? Ajuda. Se você tem alguma dúvida sobre as suas emoções, se você tem alguma dúvida sobre a sua alma, qual é a base? Qual que é a luz que vai iluminar isso daí? É a luz do sol? É a luz da psiquiatria, da neurologia? É a luz do pastor Walter? Confia não. É a luz da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a base para a gente. E a gente tem essa segurança, tá bom? Não tem perguntas? Posso seguir então? Eu acho que eu vou seguir um pouquinho aqui nessa apostila de vocês. Aqui nessa primeira página, é tratado um pouquinho sobre a Bíblia ser a autoridade. Alguém consegue me descrever em poucas palavras o que significa autoridade? A Bíblia ser a autoridade para tratar as emoções, para tratar inclusive a direção das questões emocionais e psicológicas? O que seria autoridade? Oi? O guia, muito bom. O que mais? Absoluta, o que mais? Quem domina o assunto, o que mais? A primeira fonte a ser consultada, o que mais? Queria uma palavra, um exemplo bem prático, assim, para todo mundo entender de fato o que eu quero dizer aqui. A Bíblia sendo autoridade. Manual, boa, já bem prático. Ele é um manual, ele é a base. A palavra final, boa. Thalita fechou aí, né? É a palavra final. Então tá, a psiquiatria disse isso, a psicologia disse aquilo, eu estou dizendo isso, os meus sentimentos e as minhas emoções estão me levando para isso. Mas qual que é a palavra final? Qual que é a base? Qual que é o manual, né? Todas as palavras que vocês disseram aí. Queridos, a Bíblia é a palavra, tá bom? Ela é a base para isso. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 22, está aí nessa pequena apostila. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular eludição, porque nunca jamais qualquer profecia foi escrita, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos,
falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender que a Bíblia, sim, ela foi escrita por homens, mas ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Gente, se você estudar sobre a veracidade da Bíblia, alguém aqui já ouviu falar sobre os escritos de Sócrates? Quem levanta a mão, por favor? Sócrates. Alguns. Platão. Outros. Nós poderíamos continuar. São escritos muito antigos, comparado com o Novo Testamento, por exemplo, no mesmo período, e ninguém questiona se foi Sócrates que escreveu, se foi Platão que escreveu, se é real, se alguém adulterou. Simplesmente ensina nas escolas, nos cursos, e todo mundo engole. Ponto. Você sabe quantas cópias tem, por exemplo, de manuscritos de Sócrates ou de Platão? Eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que das principais de um era, parece que 34, do outro também não chegava nem a 50. Você sabe quantas cópias originais existem do Novo Testamento? Alguém sabe? Muito mais de 1000, eu não me lembro agora se é 1500, alguma coisa assim. Agora, você percebe a segurança do conteúdo do livro que a gente tem, que baseia a nossa fé? A base da nossa fé não é o pastor Walter, o pastor Josimar, o pastor Clóvis, o pastor Tatu, o pastor César, etc. A base da nossa fé é a Bíblia. Agora, por que para tratar as nossas emoções, para que tratar os conselhos do que eu faço ou deixo de fazer, para onde eu vou, para onde eu não vou, como que eu lido com esse desejo, como que eu lido com essa dor, como que eu lido com esse ataque? A gente usa outros meios. Podemos usar outros meios? Talvez sim, essa não é a questão. A ciência é uma dádiva de Deus? Inquestionável. Mas qual a base? A palavra de Deus. Eu falei de uma evidência do quão a Bíblia ela é confiável, tá bom? Nós poderíamos, eu até gostaria de dar uma aula aqui só sobre evidências da veracidade bíblica. É incrível, incrível. Tanto evidências internas, que ela não se contradiz, mesmo tendo assuntos tão distintos, quanto tantas evidências externas, como eu citei uma aqui, no comparativo de Platão, de Aristóteles, e entre outros. 2 Timóteo 3, 16, 17. Abra sua Bíblia ou leia o texto bíblico que está aqui no final da primeira página comigo, tá bom? Me ouça lendo, por favor. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí depois eu explico para vocês aqui um pouquinho essa base, né, do que significa isso. O que a palavra de Deus ela é capaz, o que é ensinar, o que é dirigir, o que é reguardar. Nem consigo falar a palavra aqui. O que é ensinar, o que é corrigir, o que é repreender, que tem uma palavra mais difícil em outra versão. E essa explicação, esse entendimento para isso. Agora, qual a grande diferença? Que eu quero tentar fazer vocês saírem daqui com uma esperança. Se você vai apenas em um psicólogo, se você vai apenas em um psiquiatra, se você vai buscar uma ajuda para lidar com as suas emoções, com as suas crises, com as suas neuroses, com as suas paralisações, com os seus excessos, com os seus descontroles ou de alguém que você tanto ama. E você vai buscar isso na ciência. Qual é o grande perigo? Será que tratou apenas os sintomas, que é aquilo que o ser humano pode tratar, ou tratou as raízes? Por exemplo, Titanic. Quem assistiu Titanic aqui? Se não todo mundo, quase todo mundo, né? O Titanic afundou por quê? Por quê? Oi? Entrou água, mas o que aconteceu para entrar água nele? Ele teve um impacto, Gui falando. E ele impactou com o quê, Gui? Com o que o Titanic bateu? Um iceberg. Quando você está olhando o mar, eu não tive o privilégio de andar no mar que tem um iceberg. Privilégio ou desprivilégio, nem sei, né? Eu vou de avião, acho que é mais seguro. Mas você vê só a pontinha do iceberg, ok? O Titanic, forte, enorme, com um casco gigantesco de madeira, revestido, etc. Ao bater nessa ponta do iceberg fininho, bonito até que fica ali na frente, foi essa ponta que fez com que o casco do navio fosse deteriorado e a água entrasse e ele afundasse? Sim ou não? Não, por quê? Porque abaixo da ponta daquele iceberg existe um gelo gigantesco, mas que ali na pontinha você vê algo fininho.
Nossas emoções, nossas crises, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas iras, nossos descontroles, etc, etc, eles são apenas a ponta de um problema maior, que somente as Escrituras podem tratar. De novo, a ciência é bênção. Está claro para vocês isso? Quem me dera não precisássemos da ciência, estaríamos todos muito bem, né? A ciência, ela precisa estabilizar as pessoas, a ciência precisa minimizar ali a dor, a angústia, colocar a pessoa para baixo quando ela está descontrolada, colocar a pessoa para cima quando ela está down demais. Isso tudo é mega importante. Eu não consigo nem aconselhar uma pessoa, você não consegue aconselhar, conversar com o seu filho, com o seu cônjuge, dependendo do descontrole que ele já está, dependendo da condição que ele tem. É uma condição já pré-existente, existe um diagnóstico, ok, vamos tratar com medicamento. Mas, de novo, medicamento é importante, a ciência é importante, mas está tratando a causa ou está tratando o sintoma? E aí esse é o problema. Como cristãos, eu e você precisamos tratar ambos. Quando eu tenho dor de cabeça, eu tomo medicamento, tira a dor de cabeça. A dor de cabeça persiste, eu procuro o médico para tratar o sintoma. E não só a dor de cabeça ou só a febre. Na vida emocional a mesma coisa. Quer ver uma coisa? Deixa eu fazer você lembrar da sua última raiva. O que aconteceu nesta semana? Vou até pegar minha água ali, ó. O que aconteceu nessa semana que te deixou com raiva? Será que você teve algum episódio, alguma coisa que você vivenciou e deixou você com um sentimento de raiva? Quem teve raiva essa semana? Quem sentiu desânimo? Mas sabe aquele desânimo? Vontade de desistir de tudo? Quem? Quem sentiu os dois? Eu preciso perguntar para a minha raiva. Eu preciso perguntar para o meu desânimo. Qual a razão dele? E de modo geral a gente não encontra. E é mais fácil eu procurar o Bruno está lá na frente, eu vou ficar usando ele aqui, né? Eu procurar o Bruno e contar a minha situação e dizer, eu nem sei por que eu estou assim. Eu estou assim porque o Benício fez assim, ou a Thalita fez assim, ou o Tomás fez assim, ou a Bárbara fez assim, ou o Bruno fez assim. Tá, mas quando a gente vai dialogando e conversando mais, a gente vai descobrindo coisas que estão lá, a gente consegue dar nomes aos nossos sentimentos. E depois de dar nomes aos nossos sentimentos, a gente consegue entender por que eu estou sentindo aquilo. E aí depois eu posso perguntar, é lícito sentir o que eu estou sentindo? Sim. Tá, mas o que eu faço com esse sentimento? Opa, agora é outra história, eu estou com raiva, vou dar um murro em alguém. Ai, que vontade, mas não posso. Não é lícito, não é saudável. Então o que eu faço com essa raiva? Primeiro eu dialogo, primeiro eu entendo. Depois que eu dialoguei, depois que eu entendi essa raiva, eu orei sobre isso, igual o salmista. Deus, o Senhor não vai fazer nada? Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Deus, o Senhor vai deixar com que os inimigos me humilhem o teu nome, sendo eu, povo do Senhor? Percebe a angústia, a raiva, a decepção do salmista? Mas perceba, estou citando parte do Salmo 77. O salmista sempre termina. Tu és a minha esperança, Tu és o meu ajudador. O Senhor é o dono da justiça. O Senhor não desampara, o Senhor cuida. Então eu pego a minha dor, eu pego a minha angústia, eu coloco ela para fora, eu a interpreto, mas eu busco verdades bíblicas. Eu não paro no processo. O grande problema é que a gente para no meio. Perceba que aconselhamento bíblico é para você se autoaconselhar. Perceba que aconselhamento bíblico é para você se autotratar. Não são poucas as vezes que eu preciso me autoaconselhar, mas não com conselhos populares. Cinza não, azul sem brilho, marrom. Não é isto. Ainda que isso possa ter uma importância aqui ou acolá, é algo muito mais fundamental. Peraí, o que eu faço com o coração do meu filho que está descontrolado? Vocês já perceberam que eu sou agitado, óbvio, né? Já perceberam que eu sou intenso. O Tomás é igualzinho a mim, por dentro e por fora, como dizem. O que eu faço quando o Tomás está muito triste? Ele ganhou um presente essa semana, da escola de música. E aí, era um presente de algumas pecinhas de uma caneta de imã. E ele pediu, falou, eu fui almoçar mais tarde, então não almoçamos juntos, ele mandou mensagem pelo telefone da Thalita. Papai, não mexa numa caixinha preta, é uma surpresa quando eu chegar. Cheguei no final do dia, ele animadérrimo, pegou aquela caixinha e veio me mostrar. E eles estavam montando a caneta de imã e mostrando. E aí cai no chão. Já quebra 2 peças. Falei, filho, vamos usar na mesa, porque se cair não quebra.
Aí ele chorou, ficou muito triste, nós o abraçamos, falamos que neste mundo as coisas são passageiras e dói, e a gente espera, e ele aguardou semanas para aquilo chegar. E aí conversamos, oramos, consideramos a dor dele, mas lembramos ele, de que pessoas são mais importantes do que coisas, que Deus não muda e Ele é eterno, e nos convida a uma esperança segura. Eu pregava para ele, enquanto pregava para minha alma, que tanto precisava, porque eu também tenho muitas canetas quebradas, que precisam de consolo, que precisam da eternidade para estabilizar o meu ser desestabilizado. Existe um livro incrível, acho que eu não trouxe ele para cá, mas tem lá também, se alguém quiser emprestado, Pastoreando o Coração da Criança. É incrível, porque o livro ensina à luz das Escrituras, você pegar um problema, seja um pecado da criança ou não, seja um pecado de alguém que está à volta ou não, seja apenas uma dor. E então, além de direcionar a criança, além de disciplinar a criança, além de apenas orientar a criança, é verificar o coração, o mais profundo do coração à luz das Escrituras. O que as Escrituras trazem para mim aqui? O que a Escritura fala de quem Deus é aqui? O que a Escritura fala de quem eu sou aqui? O que a Escritura fala sobre obedecer, sobre ira, sobre emoções? Então é mergulhar de forma profunda à luz das Escrituras e tratar essas coisas que são mais profundas. Queridos, aconselhamento bíblico não é algo profissional. Ainda que a gente tenha um aconselhamento bíblico aqui na igreja como ministério, ainda que os pastores estudam mais capazes para tratar talvez casos mais complexos, aconselhamento bíblico é para você que precisa conhecer as Escrituras e precisa saber que as Escrituras respondem questões emocionais, inclusive para lidar com diagnósticos. Ah, tá, mas dependendo do diagnóstico precisa de medicamento, claro que sim. Precisa de tratamento, claro que sim. Mas o problema é tratar essas coisas sem entender como são feitos os diagnósticos, sem entender se aqueles diagnósticos estão sendo feitos a partir de uma cosmovisão que não é cristã ou uma cosmovisão cristã. E como que isso então chega e aonde que isso vai ser tratado ou não. Abre a sua pequena apostila aí e vira uma página. Nós vamos para um quadro, na primeira página ainda, só que no verso dela, o que é e o que não é aconselhamento bíblico. Eu não vou ler todo com vocês, mas eu quero já fazer você ficar com vontade de ler o restante da apostila aí. Vira de novo a folha e aí você vai continuar o quadro aqui e você tem um contraste aqui. O que é o aconselhamento bíblico, o que não é o aconselhamento bíblico, tá bom? Leia isso na sua casa, procure estudar um pouquinho aí e você vai poder se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Deixa eu ver o que é mais importante aqui que eu não quero deixar de falar com vocês. Vira um pouquinho mais as páginas aí, o ponto 4, cientificismo versus revelacionismo. Eu sei que são palavras difíceis, incomum, né? A gente não usa muito, então às vezes você fala, nossa, é difícil, mas não é, tá um negócio bem simples. Aí você vira de novo a página que você vai ter um quadro comparativo do cientificismo e do revelacionismo. O cientificismo, ou seja, gente, a psicologia, a psiquiatria, outros ramos de terapia, são muitos os ramos de terapia. Você sabia que agora foi aprovado, inclusive dentro do INSS, que a macumba faz parte de terapia para tratar sintomas, né? Você sabia que o aconselhamento bíblico também? Então as terapias elas são diversas. Então da macumba à Bíblia, da Bíblia à macumba, né? Então nós temos que entender esse universo, né? Hoje, você como cristão, você pode estudar aconselhamento bíblico e abrir uma clínica e cobrar e atender as pessoas com aconselhamento bíblico, se você quiser. Então, esse é o universo que a gente vive. Nesse universo que a gente vive, qual a base para cuidar das minhas emoções? Ou de um filho que recebeu um diagnóstico, ou do meu esposo, ou da minha esposa, ou de mim mesmo, quando estou com muitas dificuldades. Então, aqui é o quadro comparativo. De um lado, cientificismo, que é a ciência como base, a ciência como autoridade, a ciência como manual, tá bom? E do outro, o revelacionismo. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, através de homens, inspirados por Deus, como nós já lemos. Então, qual a diferença entre um e outro? Nós temos um quadro aqui. Cientificismo foca no conhecimento humano e na razão. Então, a ciência, o foco está nisso, no conhecimento humano e na razão daquilo que é possível ter razão, né? Em contrapartida, o revelacionismo foca na revelação divina, na Bíblia. Consegue entender a diferença? Aonde você vai basear as suas emoções, a sua alma? Só na ciência? Ou você vai usar a ciência em tudo aquilo que ela pode nos dar, mas a Bíblia sendo a autoridade? A psicologia, né? A psicologia vê a psicologia como a ciência central,
para entender a mente e o comportamento humano. Então a psicologia ela entende que ela é a dona da ciência das emoções. Qual o significado da palavra psicologia? Alguém sabe? Estudo da mente, das emoções, né? Então, não necessariamente das mentes, a melhor colocação, me fugiu a palavra exata aqui do significado da psicologia. Tem a ver com as emoções, tá? Eu não quero usar uma palavra errada aqui, não quero ser injusto, mas a palavra psicologia, ela tem a ideia de estudar as nossas emoções. Quem criou as suas emoções? Estudo da alma, tá, gente? Lembrei. Psicologia é estudo da alma. Quem criou a sua alma? Deus. A ciência é a autoridade para estudar a sua alma? Cuidado. Ah, psicologia é um lixo então, está tudo errado. É outro cuidado que a gente precisa ter. Os extremos. Você sabe por que existem 5 correntes do aconselhamento bíblico? Porque uma é reativa à outra. Uma se perde aqui, a outra cria para tentar regular aqui, a outra cria. Assim é a ciência, assim é a igreja, né? A igreja batista, a igreja presbiteriana. Começou com uma igreja que não tinha nome. A igreja de Jesus dos apóstolos. Depois a igreja católica organizou-se. Muito bíblica, séria. Depois se perdeu. E hoje, a igreja protestante, que são os evangélicos, que se levantou para fazer a reforma, da igreja católica que se perdeu, está tão perdida quanto? Vamos ser sinceros? Qual é a base então, para saber se a igreja está certa nos caminhos de Jesus ou não? A Bíblia, revelacionismo. Então não é a igreja batista que é certa, não é o pastor que é certo. Está seguindo a Bíblia? Ok, não está? Então se a gente questiona a base da nossa igreja, a base de tudo como uma base sustentável, por que é diferente? Você moraria num prédio onde o engenheiro não fez o estudo do solo e construiu um prédio ali? Eu não. Agora você quer basear suas emoções, as suas dores, as suas dificuldades, a sua saúde mental, espiritual, a partir de uma coisa que não tem base ou que tem uma base não sólida? Essa é a questão que estamos conversando aqui. O evolucionismo acredita que a vida surgiu de processos naturais e aleatórios ao longo de milhões de anos. O criacionismo, ou a teoria do TDI, que é muito conhecida também, acredita que a vida foi criada por um Deus, de forma específica e intencional. A teoria do design inteligente, que caminha junto com o criacionismo, são teorias científicas que explicam com base na ciência que existe um ser que é acima da compreensão humana, um ser especial que criou o universo. Então a teoria do design inteligente entende que é um designer inteligente que sustenta o universo. Um ser superior que criou e sustenta o universo de forma inteligente. O criacionismo explica isso de uma forma um pouco mais distinta. Ambos, nós que acreditamos na Bíblia, que acreditamos em Deus, acreditamos então que existe um Deus. E se eu acredito que existe um Deus, esse Deus ele tem uma forma específica de me conduzir. Ele tem algo para basear as minhas emoções, meus sentimentos e tudo mais. O ser humano, então, olha só como cada um vê aí. O cientificismo vê o ser humano como a questão emocional do lóbulo frontal. Considera o ser humano como um animal evoluído, onde as emoções são essencialmente reações físicas e químicas do cérebro. Então a criança grita, é porque ela tem um descontrole químico. Estou viciado em pornografia, é porque é um descontrole químico. Eu sou um descontrolado para comprar, é um descontrole químico. Já tem diagnóstico para tudo isso. Já tem nome para tudo isso. E dizem que tem remédio para tudo isso. Mas a população continua adoecendo. As pessoas continuam aprisionadas. Mas na igreja também, não é verdade? Vamos ser justos? Sim. Porque depende de querer tratar, não apenas sintomas, e sim as causas, seja dentro da igreja ou fora. Os medicamentos são bênçãos, a medicina é bênção, mas todos precisam ser redimidos pelas escrituras. Nosso tempo está acabando e eu queria abrir para algumas perguntas, tá? Eu passei um passadão aqui do assunto, quero finalizar dizendo que aconselhamento bíblico é para todo cristão, ainda que alguns assuntos e alguns aspectos possam ter pessoas mais capacitadas, que estudaram mais para tratar, é um assunto para todos. Perguntas? Credo, gente, quando não tem nenhuma pergunta é porque não entendeu nada. Pode fazer, querido, que eu repito no microfone, tá? Eu acho muito complicado tratar esse assunto assim,
todas as abordagens, mas não sei se tem pesquisa que compara a abordagem do aconselhamento bíblico na cura das emoções com outras abordagens. Nossa, que pergunta excelente. Muito obrigado, querido. Se nós terminássemos essa aula sem esta reflexão, poderia inclusive gerar um perigo. A pergunta, a reflexão aqui é da preocupação, né? Porque é um assunto complexo demais, de um tamanho gigantesco, e tratar isso em uma aula de 1 hora chega a ser até uma brincadeira, né? Não tem como. Então, será que o aconselhamento bíblico, né, ele tem condição de pesquisas para tratar, né, num comparativo ciência, num comparativo de estudos de um e do outro? Primeira parte da resposta, sim, existem. Nós temos vários livros aqui de médicos, de doutores, que estudam essas questões e vão tratar com bases e comparativos, inclusive de tratamento, com bases científicas. E o que a gente mais quer é questionar exatamente isso. O que a ciência está dizendo que tem base científica, tem mesmo? Ou é um amontoado de conveniências? Para a indústria farmacêutica, para a própria medicina, que são dádivas, mas que precisam ser administradas, né? Emoção é bom ou ruim? Depende de como se usa. A medicina, o medicamento, a mesma coisa. Uma outra questão, né? O aconselhamento bíblico, ele é capaz de tratar todas essas questões? Gente, não dá para responder isso daqui aqui. Isso daqui é apenas uma jogada de um assunto que precisa ser estudado. Quando a pessoa procura alguém lá na fundação para fazer um acompanhamento terapêutico, quando alguém nos procura, nós pastores que aconselhamos biblicamente, ou quando nós nos procuramos uns aos outros, nós precisamos ter o bom senso. Qual é a condição daquela pessoa? A pessoa está numa condição saudável, é apenas um conselho para lidar com coisas que estão ali comuns? Ou essa pessoa precisa de apoios extras? Isso tudo é acompanhado, isso tudo é visualizado. Na fundação e no aconselhamento bíblico, nós temos diversos profissionais da saúde. Dependendo da situação que a pessoa nem é atendida por nós, a gente manda procurar o pronto-socorro. Vai procurar o pronto-socorro, vai ser estabilizada, vai ser tratada lá. Depois que essa pessoa está estabilizada, aí nós vamos desenvolver um diálogo. Agora a gente já começou a conversar, e numa conversa a gente percebeu coisas que essa pessoa precisa ser tratada. Vai procurar um médico, vai procurar um profissional da saúde. De preferência, um médico, um profissional da saúde, pasmem, tá bom? Pasmem. Há alguns anos atrás, 5 anos atrás, eu estou aqui há 6 anos, acho que quase 6 anos atrás, eu peguei um atendimento aqui na igreja, uma pessoa com uma situação muito complexa, tomando diversos medicamentos já há muito tempo, mas nenhuma melhora, só piora. E aí quando essa pessoa me procurou, eu falei, meu Deus, eu queria tanto um médico cristão, para poder dialogar a mesma coisa, mas para poder dizer que ela precisa sim tratar e estabilizar-se, mas que também precisa tratar aquilo que é a base, né, não só os sintomas. E aí eu me lembrei de que tinha um médico confiável, que eu nem sei se ele é... ele não é evangélico, eu sei que ele não é, nem sei se ele é cristão, nem sei se ele é ateu, inclusive. Mas ele é um excelente médico, um excelente neurologista, não é da cidade. Como eu não tinha os contatos, eu mandei a pessoa procurar aquele médico, que era um médico que eu já conhecia, que eu já tinha visto outras pessoas que a gente atende, vai vendo. Enfim, esse médico fez os exames e tudo mais, redirecionou essa pessoa. A outra pessoa, ela teve o privilégio, na verdade, de passar pelo médico, o médico dizer, olha, você não tem nada, seu problema não é comigo. Está aqui, ó, os exames, a observação, tudo que eu conversei com você aqui na expertise possível médica, não tem, você precisa tratar as suas causas, procure alguém que te ajude nisso. E aí o médico, de forma muito justa, ele falou, olha, você disse que você é cristão? Procure alguém do meio cristão, procure um pastor, procure um líder. Então assim, esse assunto aqui, queridos, é apenas um levantar para vocês entenderem de que esse assunto é muito profundo e a gente precisa tratar. Por outro lado, entre o lado do extremo, de casos sérios, diagnósticos, gente, pessoas que já têm diagnósticos não são tratados por conselheiros bíblicos apenas. Vão precisar de conselheiros bíblicos para questionar todo o processo e tratar as causas, mas precisa do médico para acompanhar e fazer todo o tratamento. Mas precisa ter a expertise bíblica também para saber o que o médico está dizendo, como que o médico está tratando, como que o profissional da saúde está tratando. Então aqui é muito mais um questionar e estudar enquanto está sendo tratado. Jamais, nunca tirar medicamento. Jamais ignorar a dor e a dificuldade e não procurar um profissional da saúde. Eu estou dizendo o contrário, precisa procurar. A emoção é real, a dor é real, os sintomas são reais. Os diagnósticos, alguns são reais, outros são exagerados. Não tem tanta comprovação científica alguns e outros nem comprovação científica.
E é isso que eu quero que vocês pensem, é isso que eu quero que vocês avaliem. E então, a partir de estudar um pouco mais, eu não sei, então vou procurar uma indicação para ler. Eu não conheço, então procure os pastores e líderes para entender um pouquinho mais disso. O pastor vai dar toda a resposta? Não, é um processo. Então, eu desenvolvi um problema de estômago, precisei fazer uma cirurgia no passado. A cirurgia ocasionou que machucou as alças do meu intestino. Foram anos tentando descobrir um problema maior que foi gerado da cirurgia do que o que eu tinha. Médicos, profissionais da saúde, estudos, pessoas, para tratar. Agora, por que as emoções e por que os problemas de saúde mental a gente trata com tanta irresponsabilidade? Tanto dentro da igreja, como se o aconselhamento bíblico fosse tratar todas as coisas. E aí você vamos pegar um caso aqui. 2 casos rápidos, né? Vamos pegar um caso de autismo. Esqueci a nomenclatura que é usada. Mas não são graus. Eu queria... Sim, mas tem... O espectro tem níveis, só que não é níveis a palavra que usa. Só que eles não usam nível. Qual que é a outra palavra para usar o nível? Mas não é esse também, eu tinha uma outra palavra. Eu vou usar a palavra nível só para vocês entenderem. Não é a palavra... Nível de suporte, obrigado. Qual o nível de suporte do autismo da pessoa que nós estamos lidando, né? Alguém que tem dificuldade com isso. Gente, é uma área complicadérrima. Essa pessoa precisa de acompanhamento de todas as áreas médicas. Essa família precisa de acompanhamento. Essa família precisa de apoio da igreja, de compreensão nossa, de acolhimento nosso, de auxílio nosso. É um negócio mega complicado. Agora, qual que é o problema? Eu tentando responder a sua pergunta, que foi excelente. O problema é quando a gente trata isso só na ciência e esquece de redimir a ciência à luz das escrituras. Não é que as escrituras vão tratar todas essas questões, por exemplo, do TE, mas é as escrituras como base para direcionar esses tratamentos. Então, é usar a medicina, é usar todos os recursos. Vamos pegar uma outra situação aqui. Um caso de uma pessoa que era um homem maduro, sério, dentro da igreja, de repente começou a ter problemas sexuais, desobediências, coisas graves. E aí, tenta daqui, tenta de lá, aconselhamento bíblico, isso, e nada resolve o problema do homem. Foi para o médico, descobriu um câncer no cérebro, retirou o câncer, acabaram os problemas dele. Ele estava desenvolvendo, por causa do câncer ali, em algumas partes cerebrais, problema gravíssimo em relação a isso. Aí, beleza, voltou à vida normal. Daqui a pouco ele voltou a esses problemas sexuais de novo. Uma pessoa séria, que nunca tinha tido problema com isso. E aí, voltou ao médico e descobriu que o câncer tinha voltado. Retirou novamente o câncer, fez a cirurgia de uma forma diferente, que o câncer não voltou mais. A pessoa parou de ter problema. Só que entre ter problemas fisiológicos e ter problemas que não são fisiológicos, que são do coração, precisa estudar, precisa se aprofundar. O problema, e eu quero terminar essa aula da seguinte forma, o problema é você lidar com as emoções, como se as emoções não tivessem valor. Ou como se as emoções fossem o dono da sua alma, o dono da sua vida. O dono da minha vida, o dono da sua vida é Cristo. E o centro para direcionar as minhas emoções, as minhas dores, as minhas crises, aquilo que me paralisa ou não, aquilo que me deixa quieto, calmo e desfrutante, ou que eu fico inquieto e não consigo, seja uma criança, um adulto, todos os recursos da ciência possíveis, redimidos em uma cosmovisão a partir das Escrituras. Então é isso que eu gostaria de levantar. Consegui responder, meu irmão? Sua pergunta é de grande importância. É verdade. Exatamente. Esses extremos são perigosíssimos em tudo, né, gente? Essas reativas que tem de um lado e do outro são muito perigosas. Eu quero terminar orando e quero só contar para vocês, antes da oração, que eu estou atendendo, faz parte da comunidade de Piracicaba, 2 pessoas com esquizofrenia. E eu não estou dizendo isso para vocês acharem que eu sou alguma coisa. A medicina está aí ajudando, dando suporte para essas pessoas, dando algum equilíbrio quando esses desequilíbrios se destoam. Esse é um diagnóstico dificílimo para a ciência e dificílimo para o aconselhamento bíblico, mas a Bíblia tem recursos muito importantes quando interpretado e administrado, redimidos pelas Escrituras, como uma parceria incrível de tratamento.
Agora, jamais diria para uma dessas pessoas, pare de tomar um medicamento, pare de ir no médico. Isso é loucura, isso é insanidade. De um Deus que envia Jesus para nos alcançar quando não tínhamos recursos. E que nos envia também recursos de medicamentos e profissionais para nos auxiliar. Nós temos o pastor Clóvis, ele precisava de uma muleta para se locomover. Hoje, nos ambientes maiores, ele usa uma cadeira de roda. Recursos que Deus nos dá. Físicos, emocionais, psicológicos, em todas as áreas. Porém, todos necessitam ser redimidos pelas Escrituras, para que a gente cuide dos sintomas e para que a gente cuide também das causas. O problema é que olha só para os sintomas, trata os sintomas e as causas continuam, e as famílias continuam disfuncionais, as pessoas continuam disfuncionais. Levante-se, já ficou bastante tempo sentado, quero orar com vocês. Os livros vão continuar aqui e eu vou ficar aqui também, para bater papo e responder e tentar conversar um pouquinho mais para aqueles que ficaram com muitas dúvidas, tá bom? E eu tenho acho que 2 livretos impressos sobre o jejum e sobre saúde mental para quem quiser pegar aqui. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é o norte para as nossas vidas em tudo. Livra-nos, ó Deus, de caminharmos aprisionados, de caminharmos condenados, de caminharmos doentes, infrutíferos, sem paz, sem alegria, sem esperança. E permita, Senhor, que como servos sábios no Senhor, à luz da Tua palavra, possamos usar todos quanto possíveis recursos da ciência para nos beneficiarmos e abençoarmos as nossas vidas e a vida dos outros. Mas que também, ó Deus, redimamos tudo isso à luz das Escrituras e da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, cura aquele que precisa de cura aqui, ajuda quem está precisando lidar com as suas questões à luz das Escrituras e da verdade. E também com todo recurso possível da ciência. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe. Os livros estão aqui, eu estou por aqui à disposição.